Sejam todos bem-vindos ao quinto colóquio NEJAP de Estudos Japoneses sobre o tema O Japão em Ruptura, Crise e Respostas na História Japonesa. Meu nome é Vinícius Akiyoshi Aizono, eu sou formado em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e graduando em Licenciatura em História pela mesma instituição, na Faculdade de Educação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Núcleo de Estudos Japoneses da Universidade Federal de Santa Catarina pela oportunidade de fala. E também gostaria de fazer uma breve menção ao doutor e professor Koichi Mori, que nos deixou ano passado e atuava no Departamento de Línguas Orientais da USP. Um inestimável pesquisador e referência nos estudos okinawanos no Brasil, que deixou não apenas um grande legado acadêmico, mas marcou a vida de muitos estudantes, no qual fui um deles. Mesmo que o meu tema não tivesse uma relação direta com a sua especialidade, ele dava aquele primeiro empurrãozinho para quem se interessava pelos estudos japoneses. E se não fosse esse incentivo e oportunidade, dadas por ele, talvez eu não estaria aqui presente ou tão motivado na área de estudos japoneses. Dessa forma, meu muito obrigado, professor Mori. Bom, é a minha primeira vez apresentando em um colóquio e eu confesso que, apesar de ter um certo nervosismo de me apresentar na frente das pessoas presencialmente, esse modelo remoto tem sido um pouco mais desafiador. Eu participei de algumas lives, apresentei algumas delas, e nas lives você ainda tem, mesmo com uma barreira, um limite físico, você consegue se comunicar de certa forma, né? Pelo microfone, pelo chat. Mas gravando um vídeo assim, é só você, a câmera, é um tanto quanto estranho, né? Porque normalmente a gente guia a nossa fala também pela reação das pessoas, pela expressão facial. Então, eu confesso que talvez eu preferia estar apresentando, né? Se fosse se estivéssemos no momento ideal, apresentar na frente das pessoas, presencialmente. Mas, dado a situação que a gente se encontra, né? Essa é a melhor forma. E, bom, eu peço a compreensão de todos. Esse tema também que eu vou trabalhar é um tema no qual eu tenho estudado, assim, recentemente, nos últimos 3 anos. E, então, ainda tenho muita margem para avançar, assim como eu também tenho margens para erro. Então, eu gostaria de deixar isso também claro e também fazer uma abordagem que não seja tão específica, visando também o aproveitamento desse conteúdo para tanto estudantes quanto não estudantes de inúmeras áreas, né? Então, não só apenas como um conhecimento para quem é dos estudos japoneses, mas também para quem é de fora e talvez tenha um interesse em conhecer alguma coisa nova ou talvez entrar para o campo de estudos japoneses. Bom, então deixando dadas essas informações, né, eu gostaria de então entrar no começo aqui, na introdução. Então, entrando no tema de hoje, né, dentre as diversas crises na história japonesa, eu vou tratar sobre o cinema tradicional japonês sob o título de Noberubago, da crise do cinema tradicional às feridas históricas, representações artísticas de uma sociedade pós-guerra. Então, quando a gente fala sobre a crise do cinema tradicional, ele vai ser diretamente relacionado às crises políticas e sociais do seu período. Dessa forma, para eu poder falar de cinema, é necessário fazer uma contextualização histórica do período, tanto para quem não está familiarizado com o tema e também para construir uma base para dialogar com os filmes que eu selecionei. Então, essa primeira parte, esse primeiro bloco, vai ser uma pequena introdução histórica. E nos próximos vídeos eu vou apresentar o cinema tradicional, o cinema novo e, posteriormente,
falar sobre a crítica dos filmes e como os diretores, né, se posicionavam diante da crise que se passava. Então, essa parte introdutória, então vamos começar. Primeiro, a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, com a derrota em 1945, o Japão ele vai ser ocupado pelos Estados Unidos até 1952, sob o comando do então general Douglas MacArthur, que dirigiu o Supremo Comando das Forças Aliadas. Este, que será o órgão regulador responsável pelas reformas sociais e econômicas dentro do governo japonês, nesse período. E dentre as diversas intervenções, eu gostaria de apresentar algumas que foram críticas, tanto para o tema da ruptura do cinema, né, a crise do cinema tradicional, mas também essa crise política e social que vai continuar nas décadas seguintes. E gostaria então primeiro de apresentar um pouco um panorama das intervenções na economia. Então você vai ter primeiramente o estabelecimento de uma rede de distribuição de alimentos e também o racionamento dela, com a injeção de bilhões de dólares na tentativa de aliviar a crise que vai perdurar por anos após o fim da guerra. E ela se deve principalmente por dois fatos. Vai ser o seu gasto exagerado na guerra por parte do Império e da devastação causada pelos bombardeios americanos, que não vão destruir apenas as grandes cidades. Em alguns lugares você tem até 80, 90% da sua totalidade destruída, mas as pequenas cidades também. As pequenas cidades, elas eram consideradas essenciais na produção e também na distribuição de essenciais. Então, que a gente poderia dizer, principalmente, que seria energia e alimento. E quando você destrói essas cidades, ou você destrói o ponto de fornecimento, você causa um colapso total na produção e distribuição. Você vai ter, então, junto disso, uma reforma comercial, com a criação de acordos comerciais exclusivos entre os Estados Unidos e o Japão. E quando o Japão ele tinha interesse em fazer um acordo comercial com algum outro país, era necessário a intermediação e a aprovação prévia dos Estados Unidos. Então você vai ter já, a partir desse momento, essa relação bem limitada quanto às atitudes ou todas as atividades administrativas que o governo queria executar, precisava de um aval, uma intervenção estadunidense. Junto disso, você vai ter a desindustrialização. Então, naquele período, você tem países como Japão, Estados Unidos, Alemanha, que estavam em um processo de industrialização muito avançado comparado com a média mundial. E então essa desindustrialização, no caso do Japão, ele vai ser pelo desmantelamento das zaibatsus, que são os grandes conglomerados industriais, como por exemplo a Mitsubishi, empresa essa que assim como a GM estadunidense e a alemã BMW, que vão produzir veículos e aeronaves militares durante a guerra. E essa desindustrialização, ela também tem como objetivo impedir o Japão de se tornar uma futura ameaça comercial e também aumentando a sua dependência econômica. Você vai ter também a privatização de diversos setores, como da distribuição de energia, exportando para o Japão, então, o modelo de concessão público-privada. E assim como a administração dessas empresas também dentro do modelo estadunidense. Você vai ter também a ampliação das leis trabalhistas e a permissão para a formação de sindicatos e uniões trabalhistas, pregando a liberdade individual e a democracia dos ideais americanos. E também, né, sempre no modelo ocidental. E essas uniões trabalhistas, esses grupos de operários, eles vão ser, né, constantemente alvo de repressão.
Você vai ter, então, além dessas intervenções na economia, você vai ter na política, ela é muito mais complexa e também muito mais extensa. Então, não cabe, e talvez ela fugiria um pouco da temática de hoje, citar todas ou tentar fazer um apanhado geral de todas as intervenções políticas. Mas relacionado aos temas que vão ser discutidos posteriormente, eu gostaria de falar um pouco sobre a Constituição. Então, você vai ter a alteração de diversos artigos da Constituição, que ela vai ser posteriormente conhecida como a Constituição Pacifista. Então, a primeiro momento, você vai ter a remoção do poder político do imperador, que ele tinha até que um caráter quase autocrático, ele tinha uma influência direta nas decisões do parlamento, e apesar do imperador ele perder o seu poder político, ele ainda vai manter a sua influência como figura pública, assim até como nos dias de hoje. E você vai ter dentro também, na alteração desses artigos, a redução e a limitação do número de militares ativos no exército, assim com a reformulação para uma força com objetivo de autodefesa. O artigo 9, né, ele proíbe o Japão de resolver conflitos e disputas internacionais que envolvam o seu Estado por meio da guerra. Então, e durante essa ocupação, até o exército japonês ele se tornar o que vai ser chamado de exército de autodefesa, uma força de autodefesa, por um longo tempo ele vai se extinguir e vai ser visto como uma extensão da polícia. Você vai ter também a assinatura do Tratado de Segurança entre Estados Unidos e Japão, em 1951, no qual ele basicamente concede ao exército dos Estados Unidos a guarnição de suas tropas em território japonês. E também a instalação e a manutenção das bases militares estadunidenses na justificativa de proteger o Japão e manter a segurança no Extremo Oriente. Você vai ter também, se requisitado pelo governo japonês, a assistência na repressão de revoltas internas, sejam elas por influências internas ou externas. E por último também, você vai ter a restrição de qualquer manobra ou trânsito do exército japonês sem a prévia autorização dos Estados Unidos. Esses três últimos pontos, quanto à limitação do exército, a presença militar no país e interferência na segurança pública, eles já demonstram que o domínio sobre o Japão ele era consolidado. Portanto, essas leis, na verdade, elas vão servir como uma extensão de poder político-militar no Pacífico. E dessa forma, os Estados Unidos ele vai ter como objetivo fazer frente à União Soviética no contexto de Guerra Fria. Por exemplo, quando ele fala sobre revoltas com influência externa, eles fazem uma clara menção à expansão do comunismo, dos seus ideais. E o Estado, né, nesse momento, o Estado provisório, né, controlado pelos Estados Unidos, já vai começar a instalar dentro da máquina administrativa do Japão mecanismos para fazer frente a essa guerra ideológica. Você vai ter também um último ponto, acho que está cobrindo aqui. Mas você vai ter então a abolição de toda forma de censura e controle da liberdade de expressão. É um tanto quanto hipócrita, né, ou irônico, por assim dizer, porque na realidade essa censura ela vai continuar da mesma forma. Você tinha, sim, durante o Império Japonês, um órgão de censura, todo um aparato para fazer acontecer esse tipo de função de censura. E quando os Estados Unidos ele vai abolir essa forma de censura do Império,
Na realidade do dia a dia do japonês, ele não vai mudar muita coisa. Então, o que vai acontecer é que agora eles vão continuar sob a mesma censura, mas agora sob o julgamento moral do governo estadunidense. Então, durante a ocupação, temas como sexualidade e assuntos políticos vão ser considerados como subversivos. E, por último, você vai ter também a reafirmação dessa relação entre Estados Unidos e Japão na assinatura do Tratado de Cooperação Mútua e Segurança entre Estados Unidos e Japão em 1960. Mas esse último aqui, ele vai ser discutido com mais profundidade no terceiro bloco, porque ele tem uma ligação direta com um dos filmes que eu escolhi. Bom, outros fatores, né, como a gente pode assim dizer, vai ser o milagre econômico. Então, após o estágio, né, de recuperação do Japão, que vai de 1946 até 1954, você vai ter políticas como a inserção da mulher no mercado de trabalho, principalmente nas fábricas. Você vai ter uma indústria, que inicialmente ele vai ser focado na indústria primária, e posteriormente, quando ele começa a chegar no seu auge do milagre econômico, na década de 60, 70, a indústria ele vai atingir um alto nível de desenvolvimento tecnológico e sistemas de produção, assim como vai ser conhecido, por exemplo, o toyotismo. E outro fator também que vai afetar a situação política e econômica do Japão nesse momento também vai ser a Guerra da Coreia, que vai acontecer de 1950 a 1953, no qual o Japão ele vai lucrar suprindo a logística das forças estadunidenses que lutavam no território coreano. E uma vez que a posição geográfica do Japão favorecia os Estados Unidos nessa guerra, e para o Japão essa guerra ela favorecia a sua economia. E claro, a gente não pode esquecer que tanto o posicionamento dos Estados Unidos quanto do Japão nesse conflito, ele vai ser alvo de críticas, não só na política, mas também no cinema. E, bom, esse primeiro ponto, esse primeiro bloco, essa introdução, eu vou parar por aqui então, para deixar um panorama histórico, porque dessa forma a gente consegue discutir como vai se dar a formação e a crise da indústria do cinema, e também para entender um pouco melhor quais foram, né, as razões dessa crise, que ela vai estar permeada sobre todos esses eventos históricos aqui que foi apresentado nessa introdução. Bom, então eu continuo no próximo vídeo, né, no segundo bloco. E, bom, novamente, eu agradeço também a presença, né, para quem está assistindo esse vídeo, e compreensão, porque é um tanto quanto, né, desafiante falar na frente das câmeras, é um pouco assustador, por assim dizer. Mas eu agradeço muito também. Novamente, gostaria de agradecer ao Núcleo de Estudos Japoneses da Federal de Santa Catarina. Então, continuamos no próximo vídeo.